but there's another conference on today, just a few hundred meters down the road. It's a conference on Marxism and socialism. And all the people attending that conference think that Marxism and socialism is the best thing in the world. They've never experienced Marxism or socialism. If you were talking to them, and perhaps if we opened the doors and the windows and turned the volume up on your mic, what would you say to these people to convince them otherwise? So I think the answer is very, very easy. Through my activism, of course, I met a lot of sympathizers of North Korea. So apparently, North Korea is the only country left as a socialist. They call it socialist. So a lot of people who support that idea, they are afraid to speak against the regime. So I have to deal with this crazy dictator, and there's a lot of sympathizers around the world. And I guess only one solution that we have, can you just ship them all to North Korea? And just bring North Korea to our country. Thank you. Yeah. So if they are truly happy with just going to North Korea and then send the North Korean people out instead, then you are a true believer of socialism, and please go for it. Nobody's gonna stop you for that here. So that's my best wish for them. Best thing for them, right? So please go chasing your dream and go to North Korea right now. Thank you. Jornalista se disfarça para passar 6 meses na Coreia do Norte e revela: a realidade lá é pior do que você imagina. Suk Kim é uma jornalista que nasceu e cresceu na Coreia do Sul e é cidadã americana. Em 2011, ela conseguiu um trabalho para dar aulas de inglês em uma universidade de Pyongyang, na qual estudam apenas filhos homens da elite norte-coreana, os chamados futuros líderes do país. Suk Kim passou 6 meses vivendo no campus da universidade, tomando notas para convertê-las em um livro. Sem você, não há nós. Meu tempo com os filhos da elite norte-coreana, que foi publicado em 2015. A jornalista relatou à BBC Mundo como foi a sua experiência, algo que pouquíssimos estrangeiros puderam experimentar na Coreia do Norte, que nos últimos 70 anos esteve completamente isolada do mundo. É um lugar, como ela diz, onde o medo é constante. Todos vivem se vigiando e onde o controle do governo é pior do que se pode imaginar. Meu interesse na Coreia do Norte vem de uma combinação de 2 razões. Como jornalista, eu tinha uma frustração por não saber a verdade sobre o que ocorre naquele lugar, o que é uma enorme tragédia. E minha família foi separada pela Guerra das Coreias em 1950. Essa guerra e a posterior divisão da península separaram milhões de coreanos. Meu tio, irmão da minha mãe, ficou no norte e minha avó nunca mais voltou a vê-lo. De Pyongyang a Seul, capital da Coreia do Norte, são necessárias apenas 2 horas de carro, mas quando se traçou a linha que dividiu a península, o paralelo 38 em 1953, as pessoas que ficaram no norte nunca mais voltaram a ver os seus familiares. Eu cresci nesse clima na Coreia do Sul, onde a minha avó literalmente morreu de aflição, esperando o filho que acidentalmente ficou do outro lado e que nunca pôde regressar. A dor e a ansiedade causados por essa situação se convertem em uma obsessão. Como podemos entender esta tragédia? Foi assim que eu comecei a buscar uma oportunidade para poder entrar e viver na Coreia do Norte. Durante uma década, eu estive fazendo uma pesquisa sobre o país. Falei com quase 100 desertores em países vizinhos: China, Mongólia, Tailândia e Laos. Em 2011, Suk Kim conseguiu um emprego na recém-inaugurada Universidade para Ciência e Tecnologia de Pyongyang, a única universidade privada em toda a Coreia do Norte.
A religião na Coreia do Norte não é permitida e o proselitismo é um crime muito sério, castigado com a morte. O único que se venera no país é o grande líder. O governo tem que aprovar tudo o que ocorre na universidade. Na Coreia do Norte, o governo decide tudo sobre o indivíduo, a carreira que ele seguirá, a escola onde estudará e as atividades que fará. A universidade é vigiada por militares o tempo todo e ninguém tem a permissão para sair. O governo define as escoltas que vivem com os professores no campus e o seu trabalho é monitorado 24 horas por dia. Eu tive uma escolta me vigiando dia e noite, literalmente, e eles dormiam no quarto abaixo do meu. Tudo o que fazíamos e ensinávamos devia ser aprovado, monitorado e gravado. Eu vivia o tempo todo aterrorizada. Se eu não estivesse escrevendo um livro, talvez a minha situação teria sido diferente, mas eu estava tomando notas em segredo e sabia que nunca ninguém tinha tentado fazer isso no país. Mantive as minhas anotações em memórias de USB e levava sempre comigo. Todos os dias eu apagava tudo do meu computador e não deixava nenhum rastro do meu trabalho. A possibilidade de que a escolta descobrisse as minhas anotações me dava arrepios. No meu quarto havia microfones ocultos e todas as minhas aulas eram gravadas. Os alunos são tratados como soldados, fazem exercício em grupo, correm em grupo, tem hora que saem para marchar em grupo para honrar o grande líder e constantemente são doutrinados sobre a grandeza do grande líder e o ódio aos Estados Unidos. Foi sob essa constante vigilância que eu entendi a insuportável situação na qual vivem os norte-coreanos, o medo de estar sempre sendo vigiado e denunciando os demais. Para o resto do mundo, a Coreia do Norte é um enigma. Mas o que pensam os norte-coreanos sobre o que está além das fronteiras? Suk Kim assegura que esses jovens não têm permissão nem de expressar curiosidade sobre o mundo exterior. E isso, diz a jornalista, é um tipo de abuso psicológico que condiciona cidadãos a aceitar. Na época que Suk Kim deu aula, em 2011, os estudantes nunca tinham ouvido falar em internet e ela era proibida de falar sobre isso. Ela diz: "Eu tinha ordens restritas de não revelar nada para eles sobre o mundo exterior. E eles não tinham informação alguma sobre o que ocorria fora da Coreia do Norte. Não conheciam Taj Mahal, nem a Torre Eiffel e tampouco haviam ouvido falar em Michael Jackson." A televisão na Coreia do Norte tem apenas um canal com programas sobre o grande líder. Também são transmitidos programas da China ou da Rússia, todos baseados nos ideais socialistas. Na Coreia do Norte há apenas um jornal em circulação e os artigos publicados estão todos vinculados ao grande líder. O mesmo ocorre com os livros que eles leem e com todas as outras formas de educação e entretenimento. Toda a sua rotina e seu entretenimento funcionam para honrar o regime comunista e a filosofia do sistema. Pude ver que as pessoas fora da capital eram menores. As pessoas com quem tínhamos permissão de interagir, como os estudantes, pareciam com a gente, mas as pessoas que nós víamos nas margens das estradas são menores e parecem malnutridas. Nunca nos permitiram falar com ninguém nas ruas. Os lugares para onde nos levavam pareciam cenários de filme e nunca havia pessoas nesses lugares. Nós só víamos os outros membros do grupo e por toda parte, todos os lugares estavam cobertos com milhares de slogans do grande líder. Essa é a realidade que te mostram. O país é fortemente controlado. Cada aspecto da vida dos norte-coreanos está relacionado ao grande líder. Kim Suk é autora dos livros Without You, There Is No Us, O Intérprete, e escreve regularmente para o New York Times, Washington Post e New Republic. De Belo Horizonte, Fernanda Salles para o Terça Livre.